Você digitou google.com na barra do navegador. Mas existe um detalhe curioso. Seu computador não entende esse nome. Para ele, não passa de uma sequência de letras. E mesmo assim, em poucos milissegundos, a página aparece na sua tela. O que aconteceu? No momento em que você digita google.com e aperta esse Enter, o computador nunca ouviu falar do Google. O computador ele só entende números. No caso, para o nosso contexto, o endereço de IP, como 142.250.79.46. Alguém precisa traduzir esse nome para esse número. E quem que faz isso? E como que isso acontece em milissegundos? É o DNS, Domain Name System. É uma espécie de agenda telefônica da internet. Você dá um nome e ele te devolve o número. Isso não acontece uma vez, acontece toda vez que você abre um app, envia um e-mail, faz uma chamada, dezenas de consultas DNS por minuto, tudo de forma invisível. Computadores se comunicam por IP, tipo 142.250.79.46, mas ninguém decora isso. Por isso existe o nome de domínio, google.com, é muito mais fácil de se lembrar do que esse número. O DNS faz essa ponte entre os dois mundos. É uma camada de abstração que permite a internet ser usável por seres humanos. Mas onde que fica guardada essa lista gigante de nome e IP? Não existe um único servidor com tudo. Isso seria um ponto único de falha catastrófica. O DNS, na verdade, ele é distribuído entre uma hierarquia de servidores espalhados pelo mundo e cooperando entre si. Nenhum sabe de tudo, mas junto ele sabe de tudo. Aqui tem uma coisa que surpreende muita gente que nunca mexeu com o DNS. Ele não guarda só IP. Existem vários tipos de registros ali também. O A aponta, por exemplo, para o IPv4. A linha de baixo, a gente já tem um registro buscando o IPv6. O CNAME é um apelido, www.google.com, ou pode apontar para o próprio google.com. O MX define qual servidor recebe o e-mail. O TXT ele é um padrão para qualquer tipo de texto. Ele pode ser uma verificação de domínio ou um SPF. Ou seja, o DNS, no final das contas, é um banco de dados distribuído completo. IP é só uma das coisas que ele sabe. Antes de perguntar para alguém, seu computador verifica o cache local. Se você já acessou o Google hoje, a resposta pode estar guardada aqui mesmo, sem precisar de uma requisição na internet para ver o endereço. Na verdade, existem 3 camadas de cache antes de qualquer consulta externa. O cache do browser, o cache do sistema operacional e o cache do roteador. A maioria das consultas para na primeira camada. Agora, se ele não existe em nenhum cache local, a pergunta vai para o resolver, geralmente o servidor de DNS do seu provedor de internet. Ele também mantém um cache. Esse cache do resolver é mais valioso, ele serve milhões ali de clientes de forma simultânea. Se 1000 pessoas acessam o google.com, o resolver responde a todas essas pessoas sem precisar buscar de novo. É uma eficiência em escala. O resolver é o detetive do DNS. Ele não tem a resposta, mas sabe onde procurar. Começa pelos root servers, que é o topo da hierarquia. Existem 3 endereços de root no mundo inteiro. Eles são o ponto de partida de toda consulta DNS que não tem nenhum cache. O resolver conhece eles de memória, desde a instalação do sistema operacional. O fluxo completo, então, é você perguntando para o resolver, e ele pergunta para o root, e o root manda para o TLD. Aí o TLD finalmente manda para o servidor autoritativo, que é onde esse cara vai ter a resposta. No final das contas, é uma cadeia de delegação. Cada nível sabe quem sabe mais. O resolver faz tudo isso e te devolve o IP em menos de 100 milissegundos. E você pode escolher o seu próprio resolver. O 888 do Google ele é o mais usado no mundo. O 111 da Cloudflare ele geralmente é o mais rápido e tem uma média aí de 11 milissegundos global. O 999 da Quad9 ele bloqueia domínios maliciosos que são conhecidos antes mesmo de retornar para o resolver. E importante notar também que quando você altera esse resolver, essa configuração é no roteador, então ele vai afetar todos os dispositivos ali que estão na sua rede. Os root servers, eles são o topo da hierarquia. Eles não sabem o IP do Google, mas sabem quem sabe. Eles recebem a pergunta e respondem. O ponto fica com a VeriSign. É uma referência, não uma resposta. A analogia certa nessa situação seria: o root é como uma central que sabe em qual cidade fica cada cartório. Ele não sabe o que tem dentro, mas ele sabe onde ir. São apenas 3 endereços de root servers, mas não são 13 máquinas físicas. Cada endereço representa uma rede de centenas de servidores espalhados pelo mundo usando uma tecnologia chamada Ncache.
ela direciona você automaticamente para o servidor mais próximo no momento da requisição. Hoje em dia, existem mais de 1.000 instâncias físicas de root servers em operação mundo afora. Depois do root, vem o TLD, Top Level Domain. O servidor do .com sabe quem é o responsável pelo Google.com. Ele responde o endereço do servidor autoritativo do Google. Esse é o penúltimo passo. O resolver já sabe com quem falar. E ele vai perguntar diretamente para quem tem a resposta final. Cada extensão tem o seu TLD. O .com é da VeriSign, o .br é da nick.br, que é brasileira. O .org ele é de uma instituição global, chamada PIR, e o .io ele era de um território britânico do Oceano Índico. E, consequentemente, depois ele virou o favorito de algumas startups tech. São eles que mantêm o registro de quem é dono de cada domínio e quanto que custa manter aquele registro ativo por ano. Cada resposta de DNS ela vem com um TTL, que é basicamente um prazo de validade do cache. Se o TTL é 3.600, lembrando que essa unidade é sempre em segundos, a resposta então fica guardada ali durante 1 hora. Depois disso, o resolver pergunta novamente para ele. Então, o TTL ele basicamente é uma negociação entre a performance e a atualidade. Quanto mais alto for esse TTL, mais rápido vai ser a consulta. Porém, ele demora mais tempo para estar propagando qualquer mudança de IP. O TTL alto, ele significa menos consultas e mais velocidade. Mas, se o IP muda ali no meio do caminho, o cache antigo vai continuar errando pelo tempo que restar ali nesse TTL. Por isso que quando você migra um site, é necessário baixar o TTL alguns dias antes, para que os caches ali que estão envolvidos, de outras pessoas acessando, esvaziem mais rápido. E assim, quando for feita a sua mudança, a propagação pode levar um pouco menos de tempo. E falando nessa questão de DNS, surge uma dúvida também de algumas pessoas, que é como fazer uma migração de um site inteiro sem ter nenhum downtime nele. Uma abordagem comum que algumas pessoas usam é 2 dias antes, por exemplo, abaixar o TTL dele para 300 segundos, que são 5 minutos. Isso esvazia o cache global antes da mudança. E na hora que a migração acontecer, na hora que esse IP mudar, qualquer cache restante expira em 5 minutos, que mantém o servidor antigo no ar por esses 5 minutos e vai estar garantindo ali 0 requisições perdidas. Depois da migração, o que acontece é subir novamente esse TTL para 3.600 ou mais, e aí a propagação do DNS não é mágica de redes. É o cache expirando ali dos usuários que for acessando. E isso resolve a performance. Mas o DNS tem um lado que a maioria dos usuários nunca parou para pensar. O DNS clássico é texto puro, sem nenhuma criptografia. Isso significa que o seu provedor de internet ele vê todas as suas consultas de DNS em tempo real. Netflix, seu banco, um app de saúde, tudo. Ele consegue montar um perfil completo do que você acessa, sem precisar de abrir nenhum pacote, só lendo as consultas DNS. A solução é o DNS over HTTPS, o DOR. As consultas elas vão dentro de uma conexão HTTPS comum. Seu ISP vê que você está se comunicando com o servidor DNS, mas ele não vê qual domínio você consultou. O Chrome, o Firefox, eles já suportam esse DOR de forma nativa. Você também pode configurar para usar o DNS da Cloudflare, que é o 1.1.1, ou o padrão do Google, o 888. Tem uma distinção, ela parece técnica, mas tem um impacto prático, o DOT, DNS over TLS. Ele criptografa exatamente igual ao DOR, mas ele usa a porta 853. Qualquer firewall, quando vê um tráfego de DNS, ele pode estar bloqueando nessa situação. Já o DOR, ele usa a porta 443, a mesma que qualquer site HTTPS. É invisível, é impossível estar bloqueando ele sem bloquear junto metade da internet. É por isso que o DOR ganhou aqui. E o DNSSEC, ele é outra coisa. Ele não criptografa, ele assina digitalmente. Ele garante que a resposta veio do servidor legítimo. Não foi adulterada no meio do caminho. Os dois eles estão se complementando um com o outro. Agora você sabe como que o DNS funciona, quando que ele está de pé, mas e quando ele cai por inteiro? Em outubro de 2021, um operador do Facebook executou um comando de manutenção e, acidentalmente, ele apagou os registros de roteamento do BGP. Isso era um servidor da empresa.
E a consequência disso foi que os servidores DNS do Facebook, eles ficaram inalcançáveis no mundo inteiro. E aí depois, em minutos, o domínio do facebook.com, ele se tornou irresolutível, ninguém acessava. E aí veio também a consequência para o Instagram e para o WhatsApp, que são componentes, são serviços que usam a mesma infraestrutura, a mesma coisa. E isso aí resultou num montante de 2 bilhões de usuários offline. E o paradoxo cruel: os próprios sistemas internos do Facebook usavam DNS para se comunicar. Ou seja, sem o DNS externo, os engenheiros não conseguiam acessar os sistemas internos de forma remota. E aí ficaram trancados do lado de fora. Eles tiveram que ir fisicamente até os data centers, usando crachá e tudo, porque o login remoto também dependia do DNS. E no final das contas, isso aí levou 6 horas para ser resolvido completamente. Outro risco agora: o DNS poisoning. O atacante ele injeta uma resposta falsa no cache do resolver, e aí o seu domínio banco.com, por exemplo, passa a apontar para o servidor do atacante. Então você digita o endereço certo, o DNS que vai estar respondendo errado. E aí o seu browser vai para o lugar errado. É um ataque invisível, sem senha vazada, sem link suspeito, só o DNS mentindo ali para você. Mas existe uma primeira defesa nesse tipo de ataque, que é o próprio HTTPS. Mesmo que o DNS minta para você e te mande para o IP errado, o certificado SSL vai denunciar isso. O browser na hora vai estar verificando. Esse servidor tem o certificado do banco.com? Não tem. E aí tem um alerta de segurança antes de você estar digitando qualquer coisa. Nessa situação, o DNS mente, mas o HTTPS não consegue ser falsificado, sem essa chave privada no momento. O HTTPS ele é a defesa prática, a que funciona para você hoje. O DNSSEC ele é a defesa estrutural, a que resolve o problema na raiz. É uma cadeia de assinatura digital que percorre toda a hierarquia. O servidor autoritativo assina cada resposta com a sua chave privada. O resolver verifica com a chave pública se alguém adulterou a resposta no caminho. Se sim, a assinatura não bate e a verificação falha. Consequentemente, a resposta está envenenada e aí ela é descartada antes de estar chegando no seu browser. Então, da próxima vez que você digita o endereço no navegador, lembra que aquele simples enter dispara uma verdadeira conversa nos bastidores da internet. Tudo isso acontece em milissegundos, e agora você sabe como que essa história começa.